Você já teve problema com a sua operadora de celular? A conta veio errada, ficou sem sinal ou tentou cancelar o serviço? Aí você teve que ligar para o call center, ouviu música, anotou 20 números de protocolos, falou com 30 atendentes, enfim, perdeu horas do seu dia, se estressou, ganhou alguns fios brancos. Se você sofre com a ineficiência e a burocracia kafkaniana do setor telecomunicações, o setor de telecomunicações paga os pecados quando tenta lidar com o Estado brasileiro. A tecnologia 5G, a quinta geração de internet móvel, já é uma realidade na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos já tem cobertura, na Europa também. A China acabou de lançar o serviço em 50 cidades. E no Brasil? Livi, a tecnologia 5G está aí. Por que essa demora para chegar ao Brasil? É culpa do Estado brasileiro? Eu acho que parte sim. Se a gente for pensar naquilo que você falou no início, dos problemas existentes, nós temos um dos maiores tributos do mundo de telecomunicações com uma população que nós não podemos dizer que é do valor desses países que você falou, Europa ou os Estados Unidos. Então, tirar retorno do investimento que é necessário ser feito permanentemente demora muito. Quer dizer, a renda do brasileiro é baixa e o custo é alto, principalmente por causa de tributos. Os equipamentos são os equipamentos de ponta que são utilizados no mundo. Eles são mais caros para se comprar aqui e depois o serviço é caríssimo. Metade do que você paga na sua conta vai para o Estado brasileiro, seja município, Estado ou a área federal, o que é um absurdo. Como isso não é uma prioridade do Estado brasileiro, o serviço de telecomunicações, que deveria ser para poder fazer com que a economia fosse melhor, mais barata e o país mais competitivo e etc., para se implantar o 5G, não se pagou ainda o investimento do 4G. É importante se ter o 5G? É importante também se ter com regras claras? É. Parte do que você falou sobre o problema do sinal do celular é porque não é quase impossível se colocar uma antena em algum lugar. Por quê? Porque existe uma burocracia do Estado brasileiro que, em média, demora 18 meses para se conseguir a licença para uma antena ser colocada. As antenas são cada vez menores, são cada vez mais necessárias de existir. Não há lugar no mundo que funcione nenhum celular, em consequência a internet, sem antenas. O 5G, pela característica técnica do serviço e dos equipamentos, vai precisar em torno de 10 vezes mais antenas. Ora, se hoje parte do problema que você apontou de dificuldade de se falar é a ausência de antenas, imagina quando chegarmos no 5G. As notícias recentes dizem que o governo vai fazer uma medida provisória ou um decreto que permita se implantar mais rapidamente. Mas é algo assim kafkaniano. Se chegar numa prefeitura de Belo Horizonte, uma prefeitura de Porto Alegre, que já resolveu pelo menos, mas Belo Horizonte ainda não, chegar lá e pedir, pelo amor de Deus, ao prefeito para colocar uma infraestrutura de qualidade para atender a população. Deveria ser o contrário. O setor de telecomunicações deveria estar sendo pressionado pela prefeitura, né, para poder dar a atenção devida e não ouvir. Muitas vezes, porque você teve problema com o seu celular, claro que todos os problemas não são esses, mas a grande maioria é a dificuldade de se implantar e o custo que se tem para implantar. É importante ter o 5G, é fundamental para uma sociedade, para um país como um todo, tem nada a ver com a empresa de telecomunicações, tem a ver com novos serviços que vão ser criados, nova forma de se fazer negócio. Aumentar a produtividade, né? Tudo. O que o país mais precisa? O Brasil está lá no ranking de produtividade, lá no final da fila, e os outros países avançando. E se você olhar os países que avançaram mais rapidamente nisso, aderiram a essa questão, não para telecomunicações, não para a gente falar um com o outro, mas para que a sociedade ande mais rápido com a saúde, com a segurança, com a educação, toda ela utilizando essa infraestrutura. Elô, você cobre esse setor há muito tempo, há muitos anos. Elô,
pessoa mais tecnológica que eu conheço, a primeira pessoa que eu conheci que sabia tudo sobre isso, e quando a gente ainda estava... Nessa área, eu acho que ninguém sabe tudo, nem o Bill Gates. Mas é da minha época da Telesp que eu conhecia ela. Essa área é tudo tão rápido. Mudou de lá para cá, essa estrutura do Estado e essa dificuldade de investimentos, mudou? Não, Mara, eu acho que é o seguinte, quando foi feita a legislação na privatização, foi muito focada nas concessões para telefonia fixa. Naquela época, cheio de boas intenções, foram criados assim vários fundos, um para financiar, o governo arrecadava para financiar, das empresas para financiar a instalação de telefones no país inteiro e tal. E nunca esse dinheiro chegou para instalar nada, ficou nos cofres do governo para abater dívida pública, etc. Bilhões, as empresas sempre pagaram bilhões. Eu não estou aqui para defender as empresas e não é essa a minha mensagem. Mas se você olhar agora o 5G, a gente tem que ter um foco muito importante. Leilão para essa área precisa ser arrecadatório, precisa o interessado na frequência pagar uma fortuna para usar o ar. Para usar o ar e depois ele limitar o investimento para instalar a infraestrutura? Quer dizer, o mais importante seria, então, ele obrigar a empresa a investir, a fazer o investimento. Arrecadar menos e obrigar menos. Só que a gente está num país com buracos fantásticos no orçamento. Então, será que o setor vai conseguir dar o recado? Semana passada eu estive na FutureCon, que foi um evento grande do setor e tal. O maior do Brasil. É o maior, acho que a América Latina é o maior. E acontece o seguinte, a reivindicação do setor era tentar mostrar para a equipe do Paulo Guedes que é mais importante arrecadar menos e ter capacidade de investimento, né, do que ficasse correndo atrás do rabo a vida inteira. O problema é que o Brasil vive esse dilema de que precisa de um dinheiro rápido, né? Não pensa no médio e longo prazo. A questão tecnologia é um negócio que vai trazer. A gente tinha lá um stand mostrando uma coisa maravilhosa, que era uma luva em que qualquer pessoa, à distância, colocando aquela luva, ela podia fazer um exame detalhado numa pessoa, de essa parte toda abdominal, etc., sem ela ser técnica daquilo. Do outro lado, estava um médico, um especialista, que via, à medida que ela ia passando aquela luva no corpo da pessoa, ele ia passando para a distância o que estava vendo. E o médico longe, você pode estar no meio do Mato Grosso, o médico longe poderia dar um diagnóstico mais preciso. Isso, 5G vai ser um espetáculo para isso, né? Mas se caindo a ligação no meio do caminho, não dá, jeito, né? Então é um serviço, paciente lá uma parte fundamental para a sociedade. Né? Ao mesmo tempo, teve um outro técnico lá contando, um consultor, que ele dá consulta atende empresários do agronegócio. O agronegócio hoje no Brasil, principalmente os exportadores, é absolutamente automatizado tudo, né? Mas o que acontece? Ele não tem como se comunicar para mandar os dados para as áreas específicas. Então, ele pega, grava tudo, vai num lugar mais próximo, anda às vezes 400 quilômetros para poder mandar os dados. Nossa. Quer dizer, é automatizado Flintstone, lá, né? Mas na hora de passar, não passa, porque não tem onde. As vantagens da tecnologia 5G vão muito além da velocidade maior de download e upload. Para explicar essas vantagens, eu pedi a ajuda do nosso querido Pedro Doria, jornalista geek, colecionador de meias e habitué do Vale do Silício. Sabe tudo de novidades tecnológicas. A primeira coisa para entender a respeito de tecnologia 5G é que ela não é uma nova 4G, ela não é uma nova 3G. Ou seja, não está em jogo apenas a questão da velocidade, não é só uma internet muito mais rápida. É uma internet muito mais rápida, só que vai além disso, porque outra das coisas que o 5G traz é baixa latência. O que é baixa latência? A informação que sai de um aparelho chega quase que instantaneamente no aparelho seguinte. Para o celular, isso faz pouca diferença. Agora imagina, por exemplo, 2 carros autônomos. Eles estão andando em linha, um está na frente, o outro está atrás. O que está na frente tem que avisar ao que está atrás o mais rápido possível de que ele está freando, porque ele vai precisar de uma freada, de brecar de forma brusca. Então, como é que ele faz isso? Ele imediatamente manda um sinal 5G para o carro de trás, que recebe instantaneamente e tem tempo de frear a ponto de evitar um acidente. Essa questão da baixa latência, ela influi não é só em carros. A cirurgia, por exemplo, o que o médico faz num lugar tem que ser repetido por um robô no outro lugar imediatamente, sem nenhum tipo de delay. 5G é a tecnologia que permite isso. Ou seja, já ficou
óbvio para quem está assistindo, 5G é a tecnologia na qual a internet das coisas depende. Então essa ideia de que o mundo digital vai deixar o computador, vai deixar o celular e vai ganhar o mundo, vai ganhar nossas casas, vai ganhar nossas ruas, os prédios nos quais nós trabalhamos, tudo isso depende em essência de internet das coisas, isso depende de que 5G, uma infraestrutura 5G, esteja pronta. E o governo chinês, nos últimos 5, 10 anos, investiu uma quantidade abissal de dinheiro justamente nesse processo de desenvolver não só essas tecnologias, como pessoas aptas a trabalhar nessas tecnologias, como empresas aptas a desenvolver e comercializar essas tecnologias. A China está na frente. Pela primeira vez no digital, no desenvolvimento tecnológico, a China está na frente. 5G está no coração dessa grande e principal disputa econômica que está acontecendo no mundo nesse momento. E não à toa, porque ela é uma das tecnologias-chave para a gente compreender para onde que o mundo está caminhando. Falou um pouco do que a Heloísa já tinha falado, né? Do uso do 5G, não é só a questão da velocidade, mas os vários outros usos para a economia como um todo, para as empresas, enfim, para fazer funcionar todo o setor. Eu acho até que para o aparelho, para quem é o usuário, vai sentir diferença quase nenhuma, né? Porque se tem... vai, Levi. Vai quando entra, quando o negócio não pega, quando cai, quando não acontece. Mas ele diria até o seguinte, se o lugar não tiver infraestrutura de antenas... Não adianta, né? Não adianta, entendeu? Não adianta chegar ao 5G se não for... Onde você estiver com um sinal bom e você precisar baixar um PDF qualquer, alguma coisa, o 4G para o 5G não vai... O que é de 1 minuto vai ser em 10 segundos, mas você não está tão necessitado ali. A questão maior em tudo que o Pedro falou é a infraestrutura necessária. Se não tiver uma infraestrutura grande de antenas pelo Brasil, você não vai ter o serviço. E o que ele falou da China? O Brasil tem 100 mil antenas de celulares no país inteiro. A China está implantando 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Então, ela tomou uma decisão e é uma decisão do Estado chinês, é uma prioridade daquela nação implantar o 5G com uma cobertura em toda a China. Então, é um caminhão de dinheiro que foi colocado, realmente é um caminhão de dinheiro. Aqui nós temos muitos recursos para implantar, mas é preciso que o governo, o país entenda que isso é uma prioridade.